Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com uma aplicação de projeção ortogonal para decompor o vetor U1 como soma de dois vetores V e W, de forma que V seja paralelo a um vetor U2 dado e W ortogonal a esse vetor U2. Então, para começar, a gente pode observar que os vetores U1 e U2 são vetores não paralelos, uma vez que o vetor U2 não é um múltiplo escalar do vetor U1. Então, fazendo um esquema da situação desse problema, eu tenho um vetor U2 dado um vetor U1 que não é paralelo ao vetor U2 e quero decompor o vetor U1 como a soma de um vetor V, de forma que V e o 2 sejam paralelos, e um vetor W, de forma que W e 2 são ortogonais. E o vetor 1 pode ser escrito como a soma dos vetores V como vetor W. Então, primeiro, por que o vetor U1 de fato é a soma dos vetores V com W? Basta observar que o vetor U1 é a diagonal de um paralelogramo definido pelos vetores V e W. Então, pela lei do paralelogramo para soma, segue que o 1 é igual a V mais W. Nós começaremos determinando o vetor V. Para isso, basta observar que o vetor V nada mais é que a projeção ortogonal do vetor U1 na direção do vetor U2. Eu estou projetando o meu vetor U1 ortogonalmente na direção de U2. E pela fórmula de projeção ortogonal, esse vetor pode ser calculado desenvolvendo U1 escalar U2 dividido por U2 escalar U2, esse número multiplicado pelo vetor U2. Então, vamos começar calculando o 1 escalar U2 e o 2 escalar U2. O 1 escalar U2, o vetor U1 é o vetor 2, 1, 3. O vetor U2, 0, menos 1 e 1. Produto escalar, eu multiplico coordenada a coordenada e somo os resultados. Então, 2 vezes 0, 0, somado com 1 vezes menos 1, menos 1, somado com 3 vezes 1, 3, a resposta é igual a 2. Então, o numerador, 2, o denominador, o 2 escalar o 2, o vetor U2, 0, menos 1, 1, escalar 0, menos 1, 1, é o mesmo que 0, mais 1, mais 1, que é igual a 2, que multiplica o vetor U2, 0, menos 1 e 1. Eu tenho como resultado 0, menos 1
e 1. Nesse caso, coincidiu de o vetor V ser o próprio vetor, o 2. Uma vez que eu tenho o vetor V, voltando nessa relação, o vetor W é dado pelo vetor 1 menos o vetor V. O vetor 1 é o vetor 2, 1 e 3. O vetor V, que nós acabamos de encontrar, é o vetor 0, menos 1 e 1. Então, 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 2. E 3 menos 1, 2. Segue daqui que o vetor V é o vetor 0, menos 1, 1. O vetor W é o vetor 2, 2 e 2. Quando eu calculo a soma de V com W, resulta no vetor 1. De fato, ao somar os dois vetores, 0 com 2, 2, menos 1 com 2, 1, e 1 com 2, 3, que é o vetor 1 inicial. Além disso, o vetor V é paralelo ao vetor U2. Basta observar que V é uma vez o vetor U2 e o vetor W é ortogonal ao vetor U2. Lembrando que os vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é 0. Quando eu calculo W escalar U2, W é o vetor 2, 2 e 2. O vetor U2, o vetor 0, menos 1 e 1. Multiplico a coordenada da coordenada e somo o resultado. Eu vou ficar com 0, menos 2, mais 2, que é 0. Com isso, nós temos o vetor U1 decomposto como a soma de dois vetores V e W, descritos acima, onde V e U2 são vetores paralelos e W e U2 são vetores ortogonais.